Estamos gravando. Segunda parte da nossa conversa de hoje. Estávamos fechando a nossa fala sobre decisão, sentença. Está chegando mais um aqui. Sobre sentença sem análise do mérito. E você já sabe a consequência imediata dessa sentença sem análise do mérito, né? Só para que vocês tenham a informação, vou colocar no chat. Nós estamos vendo o artigo 485, mas se você dá uma olhada no artigo 486, acabei de postar para você no chat. Olha o que diz o 486. Ele vai falar que o pronunciamento judicial que não resolve o mérito, ou seja, que não julga o mérito, que não analisa o mérito, que não enfrenta o mérito, o pedido, não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Então, sempre que você tem uma sentença fundamentada no artigo 485, isso permite que a parte ingresse novamente com a mesma ação. É claro que essa permissão ela será limitada à perspectiva da perempção que nós comentamos, lembra? Então, se a extinção se deu por abandono, ele pode deixar isso acontecer duas vezes e entrar uma terceira. Se ele deixar isso acontecer por três vezes, na quarta ele não vai entrar mais, ainda que as três vezes tenham sido julgadas sem resolução de mérito, sem análise de mérito. Então, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito, ele não impede, não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Bem sossegado é isso, né? Entrando dentro da pergunta do Wellington, nós terminamos o nosso primeiro horário com a seguinte afirmação: a sentença, bem como o acórdão, bem como a decisão monocrática, ela não produz automaticamente coisa julgada. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Então, não é porque eu tenho uma sentença que, no momento em que se proferiu aquela sentença, se formou coisa julgada. Eu não posso confundir sentença com coisa julgada. Claro que para eu ter coisa julgada, eu vou precisar da sentença ou de um acórdão, mas não são sinônimos, tá? Não dá para a gente trabalhar essas situações como sinônimos. Então, vamos deixar tudo isso anotado, bem mastigadinho para você no chat. A sentença / acórdão não produz imediatamente coisa julgada. Para eu ter coisa julgada, eu vou precisar de um tempo. Porque daqui vai entrar a pergunta, né, do André, que fechou a câmera, deve ter ido ao banheiro, a criatura. Vai precisar aqui dessa situação que o André acabou colocando. Aí, viu? É só falar para o senhor já aparece. Que, no seguinte sentido, coisa julgada é a impossibilidade de discutir, né? A impossibilidade de questionar. Isso não pode mais recorrer. Muita gente fala isso. Coisa julgada é quando não cabe mais recurso, né? O que é coisa julgada? Vamos anotar isso. Trata-se da indiscutibilidade da decisão. Ou ainda da sua imutabilidade. Formar coisa julgada é quando a decisão ela se consolida, ela se concretiza. E como que isso vai acontecer? Por exemplo, se eu tenho uma sentença, as partes, autor e réu, serão intimados da sentença. E por que eles são intimados? Primeiro, para que eles fiquem sabendo o que foi julgado. Primeiro ponto. Segundo ponto, né? Para que, diante da situação, daquela circunstância, também seja ali vislumbrada, verificado a possibilidade de recorrer. Ele vai ter um prazo para se manifestar e se uma das partes não ficou satisfeita com a sentença, elas podem recorrer e continuar discutindo esse processo. O recurso, jovem, presta atenção no tio, o recurso, ele impede a formação da coisa julgada.
Enquanto eu estou recorrendo, eu estou atrasando a formação da coisa julgada. Por isso que a gente tem que entender que não é porque eu tenho uma sentença que a coisa julgada está produzida, porque vai ter um tempo para isso, né? Então, quando que a coisa julgada acontece? Né? Então, a coisa julgada será consequência da perda do prazo recursal. Então, eu fui intimado para recorrer em 15 dias e eu perdi o prazo. Perdi o prazo, formou coisa julgada, não recorro mais. Então, a coisa julgada ou ela é fruto da perda do prazo recursal ou do uso de todos os recursos disponíveis. Porque assim, eu não vou conseguir recorrer para o resto da vida. Vai chegar um momento em que o meu leque recursal acaba. Vai chegar um momento que eu levei o processo até o STF, se eu conseguir fazer isso, né? E aí eu não tenho mais para onde correr. E aí não é uma questão de perder prazo, é questão que agora o que me resta é sentar e chorar. Literalmente. Então, se eu perco o prazo para recorrer ou eu abro mão do recurso, é possível renunciar o prazo recursal. Então, está lá correndo o prazo de 15 dias para recurso, para recorrer, e a parte fala assim, olha, não quero recorrer. E ela aperta o botão de renúncia de prazo recursal. Ela está abrindo mão do recurso. E aí está antecipando a formação da coisa julgada. Mas perdendo o prazo, não recorrendo, ou recorrendo de todas as maneiras possíveis, até chegar um momento que não tem mais o que fazer, isso vai produzir a coisa julgada. Você tem uma pergunta, André? É que não sei se foi só para mim, mas travou a sua internet aí e só voltou a hora que você falou sentar e chorar. Entendi. Para mim não apareceu nenhum aviso, mas eu repito, não tem problema. Se mais alguém teve algum problema, me avisem. É importante que vocês me avisem. Então vamos lá. Como que a coisa julgada ela vai ser formada? Ou ela será formada porque eu perdi prazo, ou renunciei o prazo recursal. O que é renunciar o prazo recursal? Abrir mão dele. Não quero fazer uso do recurso, estou dizendo que eu não vou recorrer, não quero recorrer. Está tudo certo para mim essa sentença. Ou se eu fiz uso de todos os recursos que eram cabíveis e vai chegar uma hora que não tem mais o que fazer. E aí entra o sentar e chorar que eu comentei. Os recursos não são infinitos. Pelo contrário, vai ter um momento que eu não tenho mais para onde ir. E aí será inevitável a formação da coisa julgada. Então a gente tem que entender que a coisa julgada é essa consolidação da decisão, essa sua imutabilidade, essa sua indiscutibilidade. Eu não vou mais conseguir questionar ou discutir essa decisão. Até aqui, ok? Vocês estão acompanhando? Porque daí eu vou aprofundando algumas coisas, para chegar inclusive na pergunta do Wellington. Vocês estão me acompanhando até aqui? Então, vocês entenderam isso. Não é porque eu tenho uma sentença que automaticamente, milagrosamente, imediatamente se produziu coisa julgada. Porque eu posso ter tido uma sentença há 2 anos atrás e eu estou há 2 anos recorrendo e ainda não tenho coisa julgada. Porque enquanto eu estiver brigando para mudar essa decisão, é porque não tem coisa julgada. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir correr mais. Mas eu posso ter uma situação em que a sentença foi proferida hoje. E aí hoje, quando eu fui intimado, eu já renuncio o prazo, abro mão e a outra parte também, e aí ela vai formar coisa julgada junto. Hoje mesmo, está tudo certo. Mas normalmente a coisa julgada será formada um tempo depois de proferida a decisão. Sentença ou acórdão. Depois do recurso julgado ou porque a parte perdeu o prazo. Tá? Então nós vamos ter normalmente esse intervalo. Essa situação é o que a gente chama de trânsito em julgado ou transitar em julgado. O que é transitar em julgado? Transitar em julgado é formar coisa julgada. Quando eu fui intimado de uma decisão e eu perdi o prazo para recorrer, transitou em julgado aquela decisão. Ou seja, formou-se coisa julgada, se tornou indiscutível, se ela teve sobre si um parâmetro de imutabilidade. Tá? Então, transitar em julgado
E formar coisa julgada, isso sim é sinônimo. Tá? Transitar em julgado é formar coisa julgada. E isso vai acontecer, o trânsito em julgado acontecerá pela perda do prazo recursal ou porque eu não tenho mais o que fazer. Já usei tudo que eu podia usar e não tem mais para onde ir. Ou porque eu renunciei o prazo recursal. Estou dizendo, aceito a sentença, não quero brigar mais em cima disso, não quero mais espernear em torno dessa situação. Jovens, quando eu utilizo o termo imutabilidade, que você anotou há pouco, falando sobre a coisa julgada, ela pode ser interna ou externa. Presta bastante atenção aqui. A imutabilidade da coisa julgada, né? Então, vamos anotar de maneira bem completa. A coisa julgada pode ter imutabilidade somente interna ou imutabilidade interna e externa. O que é imutabilidade interna? Tá. Imutabilidade interna. Impossibilidade de modificação da decisão no mesmo processo. Transitou em julgado naquele processo e naquele processo eu não mexo mais. Não tem mais o que fazer. Mas eu posso ingressar com a mesma ação novamente e eu posso ter uma nova decisão. Então, essa imutabilidade ela é só para aquele caso, só para aquele processo. Se for uma imutabilidade interna e externa, é a impossibilidade de modificação no mesmo processo ou em qualquer outro. Então, quando a gente tem coisa julgada, em regra, nós temos dois tipos de coisa julgada. Esse é o padrãozão. Tem várias exceções, tá? A gente vai ver todas. Mas o padrãozão é, nós temos um tipo de coisa julgada que vai gerar somente imutabilidade interna, somente a impossibilidade de continuar discutindo naquele processo, mas eu posso entrar de novo. E eu tenho um outro tipo de coisa julgada que ela vai me impedir de continuar discutindo aquela situação naquele processo e vai me impedir, inclusive, de entrar com outros, que é a imutabilidade externa que a gente fala. Comentei com vocês que a sentença / acórdão proferida com fundamento no artigo 485, ao transitar em julgado, formará coisa julgada formal. Você vai anotar isso com lantejoula. Na sua, não sei como é que você está anotando aqui, se é no Word, se é no caderno, enfim, do jeito que você quiser. Porque, como eu falei, o material não vai ter tudo. Senão não tem sentido. Né? Senão a aula fica sem necessidade, né? Então, se eu tenho uma decisão, um acórdão, ou uma sentença, uma decisão monocrática proferida com fundamento no artigo 485, ao transitar em julgado, ou seja, ao passar o prazo recursal, ou fazer uso de todos os recursos, ela vai transitar em julgado, ou seja, vai formar coisa julgada. A coisa julgada produzida com base no 485 é a coisa julgada formal. E aqui entra a pergunta do Wellington. O tanto que a gente andou para conseguir voltar na pergunta do Wellington. Então, 485, coisa julgada formal. Olha que lindo, né? Coisa julgada formal, imutabilidade interna. Por que a coisa julgada formal tem imutabilidade interna? Por causa do artigo 486, que foi a primeira coisa que eu mencionei aqui no chat. O que fala o 486? Que a decisão proferida sem resolução de mérito, sem resolver o mérito, sem analisar o pedido, ela não impede que uma outra ação seja proposta. Ou seja, se eu posso ingressar com uma nova ação para discutir exatamente a mesma coisa, é porque aquela coisa julgada não impediu a minha nova ação. Se ela não impediu, a imutabilidade é só interna.
só para aquele processo em que foi proferida a decisão. Eu posso entrar de novo. Isso é coisa julgada formal. Tá? Então, sem mérito, coisa julgada formal. Tá? Então, todas as dicas para você anotar. Decisão, sentença, né? Sem resolução de mérito, ou seja, sem analisar o pedido, produz coisa julgada formal. Olha que lindo, tudo bem mastigadinho para você no chat. Tá, só que a gente não tem só o 485, né? 485 não é a única forma que eu tenho para gerar uma decisão sem resolução, para gerar uma sentença. Tem outras hipóteses aqui do 485, não vou ficar lendo uma por uma, você tem tudo isso aí anotado, né? Só um detalhe para a última hipótese, que é o inciso 8 do 485. Ele fala que o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 8, homologar a desistência. Cuidado, desistência não é a mesma coisa que renunciar. A desistência, ela é prevista no 485, a renúncia, ela é prevista no 487. São situações diferentes. Muita atenção, não confunda isso, tá? A gente vai falar sobre isso chegando ali no 487. Bom, aqui algumas situações, né, do 485. Bom, tem algumas especificidades, a gente falou sobre isso, falamos sobre a perempção e tal, falamos sobre esses desdobramentos. Aqui tem o 486, que nós também já comentamos. Vamos chegar ao 487. O que diz o artigo 487? Haverá resolução de mérito. O que isso significa? Como que a gente traduz o artigo 487? Haverá análise do pedido. Haverá enfrentamento do pedido. Consequentemente, aqui é onde o juiz vai utilizar aquele termo julgo procedente ou julgo improcedente. Essa procedência ou improcedência é porque se analisou o pedido, é porque o juiz está dizendo quem tem razão e quem não tem. Quando ele julga com resolução de mérito, é porque ele está dizendo quem tem razão e quem não tem, quem tem direito ou quem não tem. Então, agora, nas hipóteses do 487, pessoal, a gente não está discutindo questões formais pura e simplesmente. A gente está discutindo o quebra-pau mesmo. Nós estamos enfrentando o problema que deu causa, que deu origem ao processo. Então, hipóteses de resolução de mérito que nós temos. Inciso 1. Acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação na reconvenção. Vamos relembrar isso? O que é acolher? É julgar procedente. Toda petição ela está voltada a um pedido. Então, o autor fez um pedido e o juiz acolhe, é porque ele está dizendo, tá bom, autor, você tem direito, você está certo. Isso é julgar procedente, com resolução de mérito. Rejeitar o pedido. O juiz analisa o pedido e fala, você está errado, autor, você não tem direito. Rejeita o pedido. Certo? Formulado na ação, quando ele fala formulado na ação, ele está falando na petição inicial. E na reconvenção. Lembra, eu até respondi uma pergunta, acho que ontem, sobre isso, né? Que a reconvenção é o mecanismo de ataque feito pelo réu ao autor. Então, a reconvenção ela tem um pedido de condenação do autor. E o juiz tem que julgar a reconvenção. Na sentença, ele vai dizer, julgo procedente a reconvenção, dando razão ao réu, ou julgo improcedente a reconvenção, dando a razão ao autor. Né? Enfim. Então, aqui ele está analisando o mérito, analisando o pedido. Inciso 2. Decidir de ofício ou a requerimento sobre decadência ou prescrição. Sempre que o juiz analisa decadência ou prescrição, ele enfrenta o pedido, ele enfrenta o mérito. Porque decadência e prescrição são institutos de direito civil que prejudicam o direito. A gente está falando da perda do direito propriamente dita, né? Então, se a pessoa perdeu o direito pelo lapso temporal, que é o caso da decadência e da prescrição, então ela não vai poder mais continuar
pleiteando isso. Acabou, morreu. A prescrição e a decadência, elas matam o direito. Elas maculam tudo aquilo que a parte pode estar pedindo, pode estar solicitando. E o inciso 3 é quando o juiz homologa. Ao homologar o quê? Reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. O que é esse reconhecimento, pessoal? Sempre que, se você já foi em audiência, audiência civil, né? Seja de conciliação, mas audiência em que a parte é ouvida. Se é uma pessoa com um pouquinho de conhecimento, assim, ou de preocupação em resolver rápido, existe uma pergunta que é meio praxe, assim, meio padrãozão que se faz na audiência. Então, o conciliador, o juiz, enfim, o mediador vai olhar para o réu e vai falar assim: fulano, você está aqui por causa disso, 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 está sabendo disso, né? Tô. Então, você fez isso mesmo? É isso que aconteceu? Por que se faz essa pergunta? Porque se o réu fala fiz, é isso mesmo, ele está reconhecendo o pedido. Reconhecer a procedência do pedido, né, que é o inciso 3 da linha A, é se submeter àquilo que o outro está falando. É quando eu concordo com a fala da outra parte. Do tipo, você está sendo cobrado na dívida de 5 mil, você deve isso mesmo? Devo. Isso é reconhecimento do pedido. Tá? B, transação, que é quando as partes fazem acordo. As partes podem fazer um acordo entre si, e esse acordo ele é homologado, ele é chancelado, né, confirmado pelo Poder Judiciário, e isso vai gerar extinção com resolução de mérito, 487, e C, renúncia. E o que é renúncia? O que é a renúncia, jovem? Renúncia é abrir mão do direito. Aqui a gente realmente precisa diferenciar. Desistir, 485, inciso 8, é desistir da ação. Eu estou abrindo mão da ação, sabendo que eu posso ingressar novamente. Está tudo certo, porque é 485. Renunciar é renunciar o direito, é abrir mão do direito. Eu não entro mais. Não vou poder ingressar novamente. Ok? Então, nós temos as hipóteses de sentença, de acordo, fundamentadas no artigo 487. E essas decisões fundamentadas no artigo 487, elas vão resolver o mérito, elas vão analisar o pedido, vão enfrentar o pedido. E agora, nós vamos fazer algumas anotações aqui. Bom, a sentença, acórdão proferido com fundamento no artigo 487, CPC, ao transitar em julgado, produzirá coisa julgada material. Certo? Então, a sentença, quando proferida conforme o artigo 487 do CPC, ao ser proferida nos termos do artigo 487 do CPC, ela vai produzir coisa julgada material. Como que eu consigo lembrar isso, né? Coisa julgada material e tal. Pensa assim, tem análise de mérito, produz coisa julgada material. M de mérito, M de material. Aqui fica uma dica para que você consiga fazer uma associação simples, tá? Então, se tem análise de mérito, tem análise de pedido, ao transitar em julgado, produzirá coisa julgada material. Tá tudo certo, tá caminhando. Lembra que a regra é a mesma para transitar em julgado, tá? Não é porque proferiu-se uma sentença com fundamento no 487 que ela imediatamente formou coisa julgada. As partes serão intimadas, poderão recorrer, poderão renunciar, poderão perder prazo. Só após esse tempo é que nós teremos a formação da coisa julgada, certo? E qual é o foco aqui que nós temos? Coisa julgada material, né?
Deixa eu só ver como que eu escrevi antes para manter o mesmo padrão. Possui imutabilidade interna e externa. Alergia, alergia, alergia. Nossa, fiquei roxo. Coisa julgada material produz imutabilidade interna e externa, ou seja, se eu tenho produzido nos autos uma coisa julgada material, a partir de uma sentença ou um acórdão que tem por fundamento o artigo 487, eu não vou conseguir modificar essa decisão naquele processo e tampouco conseguirei ingressar com uma nova ação. Tá bom? Então, a coisa julgada material, ela tem uma imutabilidade interna e externa. Lembra que tem análise de mérito material. Tem mérito material. Lembra do M, que vai facilitar. Não tem mérito, coisa julgada formal. Após o prazo, né, propriamente dito. Tá. E aí? Eu vou falar do reexame necessário não hoje. Eu quero tratar de outras coisas aqui com vocês. A gente não vai conseguir ver todo esse material hoje. Aí, se você continuar no seu material, você tem ali coisa julgada formal. E nós temos um conceito no material, né? Vamos relembrar. É a imutabilidade da sentença dentro do processo em que foi proferida. É o chamado imutabilidade interna. É o fenômeno típico de todas as sentenças, quando transitada em julgado, né? E a material é a imutabilidade dentro e fora do processo. Tá? Então, a gente falou sobre isso. Só que nós precisamos agora, para a gente focar, né, nessa situação dos conceitos de coisa julgada, pensar em mais duas modalidades. Existe uma terceira classificação que está aí no seu material, que é a coisa soberanamente julgada. O que é essa coisa soberanamente julgada? Presta bastante atenção aqui, João. Tem uma situação, Juliano. Tem uma situação que é a seguinte. Existe uma ação chamada ação rescisória. Tá? Então, nós temos uma ação que ela é chamada de ação rescisória. Essa ação rescisória, ela está prevista no 966 e seguintes do CPC. Tá? Então, a ação rescisória está prevista no artigo 966 e seguintes do Código de Processo Civil. Para que serve a ação rescisória? A ação rescisória, ela serve para quebrar, rescindir a coisa julgada. Vamos anotar isso. O objetivo da ação rescisória é rescindir, né, tornar sem efeito a coisa julgada. Ora, pequeno gafanhoto. Então, nós temos uma ação que serve justamente para atacar a coisa julgada, mas não é um negócio imutável. Nós não temos regras absolutas no direito, tudo tem exceção. Quais são as circunstâncias da rescisória? A rescisória, ela acontece, pessoal, em situações em que a sentença proferida, ela possui vícios, como, por exemplo, o juiz foi parcial, o juiz era impedido, era suspeito, e mesmo assim ele vai lá e profere uma decisão. Então, né, e nessas situações de sentenças com vícios, com irregularidades, vem a rescisória para tornar nula essa sentença e, consequentemente, tornar nula a coisa julgada. Só que a ação rescisória, ela tem um prazo. Né? Qual é o prazo da ação rescisória? Pode-se ingressar com a ação rescisória 2 anos após o trânsito em julgado. Então, sempre que eu tenho um trânsito em julgado, em regra, eu tenho 2 anos ali para achar alguma irregularidade no processo e, consequentemente, ingressar com a ação rescisória para desconstituir a coisa julgada. Após esses 2 anos, não tem mais o que fazer. E aí a gente vai ter essa coisa soberanamente julgada. Coisa soberanamente julgada é a coisa julgada material formada há mais de 2 anos.
Porque agora que ela não vai ser rescindida mesmo, agora que ela é realmente imutável. Certo? Então, coisa soberanamente julgada é aquela coisa julgada constatada após o prazo da rescisória, que é de 2 anos. Então, após 2 anos, aí é imutável de verdade. Eu não tenho mais o que fazer. Lembrando que essa coisa soberanamente julgada é a coisa julgada material. Tá? Então, é muito importante você anotar esse detalhe. Coisa soberanamente julgada é a coisa julgada material que já está formada há pelo menos 2 anos. Ou seja, não tem como eu fazer uso mais da ação rescisória. Então, ela de fato se tornou imutável. Última coisa da aula de hoje é a relativização da coisa julgada material. O que é relativização da coisa julgada? Diante de relações ou situações continuativas, ainda que a sentença analise o mérito, é possível ingressar com nova demanda para novo julgamento. Então, existem situações pessoais não, ótimo, né? Existem situações em que, mesmo tendo uma coisa julgada material, ou seja, uma decisão que enfrentou o mérito, uma sentença com resolução de mérito, que transitou em julgado, que seria, em regra, imutável, a princípio imutável, ainda assim a parte pode ingressar de novo quantas vezes ela quiser. E isso não tem nada a ver com rescisória. Aí nós estamos diante de questões muito específicas que todos vocês conhecem, que são as chamadas relações continuativas. Por exemplo, uma ação de alimentos. Então, se eu tenho uma ação de alimentos em que a obrigação de prestar alimentos ela se renova mensalmente, a qualquer momento a parte pode ingressar de novo. Nossa, mas ano passado teve uma sentença condenando ele a pagar alimentos. Eu consigo mudar esses alimentos? Consigo. Porque existem algumas demandas, que são essas demandas cuja relação se repete periodicamente, em que, apesar de ter coisa julgada material, como é uma relação continuativa que se repete o tempo todo, a parte pode, a qualquer momento, ingressar de novo com a mesma ação. E aí eu vou ter coisa julgada material sobre coisa julgada material. Tudo bem, não tem problema. É exceção à regra. Entendeu isso? De tudo que nós falamos hoje, você conseguiu acompanhar, conseguiu compreender? Está tudo certo aí na sua cabeça? Coisa julgada material, formal, soberanamente julgada, relativização da coisa julgada, 485, 487, bastante coisa. Mas conseguiu compreender? Deu para caminhar? Me diga, jovem. Ótimo. Muito bem. Diante disso, a gente encerra por hoje. Temos 2 minutos, não vou começar nada novo, não. Bom final de semana, resto de semana para vocês, boa sexta, se cuidem, se protejam. André, não esqueci do convite para ir tomar café lá em Mauá. Vamos ver se agora que voltou o tempo de calor, essas coisas podem ser feitas. A gente vai se falando, tá bom? Se cuidem, qualquer coisa à tua disposição, mandem mensagem. Até mais. Assim que gerar o arquivo, eu já subo. A primeira parte da aula já está no YouTube. Tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.